Olá! Boa noite! Oi, Sandroca! Boa noite! Super noite, na verdade, né? Nossa, Super noite. é isso. Mais uma Exatamente. semana, né? Mais uma semana, incrível. Mais uma semana, 30 minutos com você. E hoje vamos falar de que mesmo? Tô esquecendo, né? O que eu tô esquecendo? O que eu não quero? Que eu esqueci? O que tá se passando nessa... Que nem aquela música do Fábio Júnior, não sei se lembra. O que está Lembro. se passando nesta cabeça? Foi você Meu Deus do cabeça. céu. Muito bom. Assim denuncia a idade, cara. Ainda mais Fábio Júnior. Fábio Júnior, Roberto Carlos. Cara, é isso. Nina, ó, isso é cultura. Não importa a idade. A gente é culto, a gente sabe das coisas, ó, né? Não importa isso. Exato. Exatamente. Ai, vamos lá. Mas então, quando a gente fala de memória, né, a gente fala, porra, tô esquecido, que eu tô esquecendo de tudo, é uma queixa que muitas pessoas têm, né? Isso. Inclusive, a gente, num momento crucial da vida, um momento que eu acho maravilhoso, lindo, a gente fica muito sem memória, que é quando a gente tem bebê, né? Quando a gente tem um bebezinho. Eu, pelo menos, fiquei, conheço várias pessoas que falam isso, vai ficando completamente sem memória, porque, assim, é tanta demanda, tanta demanda, tanta demanda, Isso. que você fica esquecida. E algumas coisas a gente esquece mesmo. Esquece, acho que ou lembra muito depois, ou lembra se teve um registro, tipo foto, né, um filme, alguma coisa assim, ou, enfim, esquece. E eu acho que isso tem uma coisa de fisiológico, porque e aí a gente já vai entrar até no tema mesmo, que é um mecanismo que o nosso corpo, né, nosso sistema tem de deixar você meio esquecido daquilo, para que você possa depois usufruir, né, daquela coisa que é, por exemplo, a maternidade. Se a gente ficasse lembrando de tudo que acontece, a gente não teria outro. Então tem que dar uma esquecida. Aí, aí só gosto, Ela aí fala. só lembra da coisa fofa, maravilhosa. Ai, tão fofo, tão bom que era o outro, né? Se fosse a memória tivesse sempre ativada, a humanidade estaria extinta, porque Isso. tem Isso. muito perrengue também, aquela coisa de não dormir, daquelas coisas todas. Então, assim, quando o sistema entra em modo de sobrevivência, que a gente acaba acontecendo, né? A gente mal come, mal dorme. Então, fica só o necessário, né? O essencial, que é o cuidar, que é o proteger, que é né? Aquela sobrevivência. Sobreviver, né? E cuidar da cria, né? Para que ela possa sobreviver da melhor forma possível. E o sistema faz isso, né? E em muitos casos que não, isso é fisiológico, mas se ficar, né? Se mantiver e não tiver um retorno, aí sim ele passa a ser uma condição que pode ser patológico, né? Alguns casos de perda de memória, e a pessoa não volta mais a ter aquela memória. Eu já tive paciente, um dos primeiros casos que eu tive no consultório, e nos primeiros não, meu primeiro caso, e é uma pessoa maravilhosa, super querida, super inteligente, é uma pessoa assim, muito especial, aprendia muita coisa com ela, já era uma senhora, e ela começou a apresentar quadros de esquecimento, enfim, e eu fiquei, né, assim, super, investi muito, assim, envolvida com aquilo, investi e achei que fosse ajudar, inclusive, a reverter o quadro com acupuntura. Mas não foi o que aconteceu, eu também fui fazer outras terapias, enfim, tratamento médico, claro, não foi o que aconteceu, mas eu acompanhei muito antes disso acontecer e tinha um sofrimento emocional muito grande ali.
né, que vinha se desencadeando, né, ao longo de uma vida inteira, né, mas naquele momento, num dado momento, aquilo começou a ficar muito crucial. E aí fui entender melhor um pouco disso, né, que como o teu sistema te tira da jogada. Você não é tão doloroso que você não pode mais lembrar daquilo. Então você passa a ter uma vida, a vida do presente. Isso. Né? E o passado, quando você lembra, são coisas muito, muito, muito antigas, de uma adolescência, de uma infância, ou de uma vida jovem adulta, de uma vida ativa, algo onde você tinha muitas memórias intensas, ali muita coisa acontecia, e era muito, né, aquela coisa muito, marcou durante muito tempo a tua vida, então você tem essa lembrança, mas é uma lembrança de uma coisa muito antiga. As coisas mais recentes, esse sofrimento, você apaga. Mas é um apaga entre aspas, que é isso que a gente vai falar aqui. Não existe tirar esse HD e jogar fora. Não existe isso. Não existe. Está registrado para todo sempre. Boa ou má notícia, dependendo de como cada um encara o que é isso, né? Tá tudo lá. Tá tudo lá. E aí você vai acessar. Então, o que você considera bom e o que você não considera bom, tá lá. Né? Fica rodando, registrando tudo está registrado o tempo todo, infinitamente, não tem corte, e não tem pausa, e não tem delete. Né? Tem esses casos, sim, que o teu sistema te tira da jogada, mas assim como te tira da jogada em várias coisas físicas ali, você lá torce a perna, você fica com uma labirintite para você não ir mais naquele lugar, você fica com uma dor no estômago. São vários mecanismos que o nosso corpo tem de te tirar de uma jogada. Que está demais para você, que você não teve coragem de ver e se tirar. Né? E a memória é uma delas. Mas, mesmo que você não lembre, tá lá. E vai ficar. Inclusive, memórias, a gente chama de memória celular. Tá gravadinho, ó. Todo o teu sistema tá tudo registrado, né? Às vezes a gente sente, às vezes lembra de uma coisa, não sente no estômago, não sente arrepio na perna, não sente uma coisa na coluna, não sente na cabeça, sente alguma parte do corpo. É um exemplo clássico da memória celular. O teu corpo tem memória, as tuas células têm memória daquele fato, né? É isso, dona Carolina. Não, mas essa semana, a caçamba energética tá aqui na frente da casa. Tá aqui. Porque, olha, é tanta lixeira dessas memórias que ela não se apaga, porque a gente experienciou isso. Quando a gente aceita que a gente experienciou, escolhemos, consciente ou não consciente, viver aquela história, porque no fim tudo é uma grande história. E determinadas fases da nossa vida, o nosso ego, a arrogância é tão grande que a gente vira um trator, né? E a gente só sai passando por cima de tudo isso e não tem nenhum discernimento do que é que vem, né? Por essa atitude tão explosiva ou tão arrojada, desafiadora, ou você quer medir força com outro alguém, ou você quer provar algo, ou você realmente quer só fazer aquilo, você tem vontade de fazer aquilo. Simples assim também. Eu tive vontade de fazer, fui lá e fiz. Aquilo ressoava comigo, aquilo, para mim, fazia sentido. Só que a gente mal sabia na grande armadilha celular que a gente estava se envolvendo. Porque quanto mais a gente mergulha em alguns lugares,
mas esses registros, eles vão ficando, né? Então, é muito dolorido quando isso vem à tona, porque não só nesse grande físico que suporta. Olha, eu tiro o chapéu todo dia para o meu corpo. O quanto eu já pus ele em cada cacetada. Meu Deus do céu, né? E isso vai me marcando, foi me marcando. E essas memórias celulares, elas vão se manifestando, não tem jeito. Como você falou, você pode até tirar da jogada e jogar debaixo do tapete, mas vai acontecer alguma coisa, porque a vida é super dinâmica, e as conexões, como estão no nosso DNA, né, esses registros, então algo vai, não necessariamente ser igual, mas pode ser similar, de novo, você acessar aquele campo, aquela memória, algo parecido, e aquilo de novo começa a fervilhar dentro de você, né? Qualquer circunstância que a gente viveu nessa vida, uma relação não bem terminada, uma fala que foi dita atravessada e nunca mais você teve oportunidade de voltar ali, resgatar e falar, olha, eu estava tão louca naquela época que eu só enxergava fazer isso, me desculpe, me perdoa. Se a outra pessoa vai perdoar ou não é uma outra história, mas tudo que nós desenvolvemos ao longo dessa vida, porque a gente já experienciou coisas desafiadoras, né? Hoje a gente escolhe um pouco melhor, mas às vezes os resultados lá na frente também, achando que a gente escolheu um pouco melhor, também pode ser um resultado não tão satisfatório para a gente, né? Mas a gente só vai saber o que a gente vai experienciando. E aí a gente já tem tanta proteção e sabedoria que à medida que a gente vai caminhando nesse lugar que a gente criou de uma outra história, a gente fala assim, epa, isso daqui está sinalizando que não está legal, vou recuar. Então, são essas sabedorias. Mas essas memórias, elas causam no físico dores. E eu já falei aqui, né, no canal algumas vezes as dores que eu trouxe para o meu corpo físico de circunstâncias que eu adotei, que eu vivi, que eu escolhi conscientemente numa determinada momento consciente, depois outras não conscientes, que me causaram danos muito grandes, gigantes. E como é interessante, né? Eu como mulher, eu dentro do meu feminino, os meus danos sempre foram relacionados a quê? A meu sistema reprodutor. Sempre baixo ventre, sempre. Então, eu tive, dos meus 14, 15 anos, eu tive uma criação de muito pólipos nos meus ovários. Eu era uma produtora, assim, louca, insana, enchendo meus ovários de um monte de pólipos, né? Os famosos cistos de ovário, que aquilo me causava dores profundas, marcantes, que era uma coisa, assim, insana. Ao ponto, com meus 14 e 15 anos, eu fiz 2 cirurgias de ovário. Imagina, um médico naquela época operar uma criança. 2 cirurgias de ovário. Então, ali eu já tive traumas, né? Traumas, tive remoção de parte dos meus órgãos reprodutores. Então, assim, uma cachoeira de porcaria que eu fui criando. E isso, ao longo do tempo, eu fui, claro, tendo que viver com isso, né? Então, dor em cima de dor, eu ia curando a dor. Olha que processo mais maluco, né? Dor em cima de dor, eu ia superando uma dor. Então, são as caixas que a gente fala, né? A gente apaga uma caixa e cria outra. Mas na dor, meu Deus do céu. Então, chega uma hora que você está tão esfolado, mas tão esfolado, que você não tem mais outro recurso. Qual o recurso que você faz? Você só aceita. Fala assim, cara, é isso, foi assim, e tá tudo bem que foi assim. Então, são memórias que hoje eu entro em contato com elas,
porque elas não saem de mim, e é com uma certa frequência que elas vão, elas voltam, essas e outras, e que hoje eu não sofro mais. Eu não sofro mais, de verdade, o meu corpo não sofre mais. Eu só falo assim, por que que você volta, né? Ela fala assim, mas por que que você volta? O que que ainda você quer me dizer, né? E o que você quer me dizer também não me importa mais, porque eu já virei essa página. Eu já deixei no passado essas dores, eu já entendi o que eu fiz, né? Então, são sempre esses instrumentos que chegam para a gente diariamente. A gente tem que acolher, porque se a gente não acolhe, a gente pode criar, né, Sam? Você também tem muita propriedade em dizer isso. As clássicas doenças, né? O Alzheimer, o Parkinson, porque elas estão voltadas totalmente para o nosso sistema nervoso central, né? É. Então, dali a gente... Porque o organismo, ele vai dando tantos alertas e a gente não vai observando esses alertas, que aí precisa criar um mecanismo de pane no cérebro. Pânico. De pane mesmo. Para aí a gente... Só que essas doenças, elas são progressivas e de uma velocidade muito rápida. Olha, até você entender ou fazer o diagnóstico disso que aconteceu, grande parte já foi embora, né? Então, aí é só tratar, né, a manutenção da evolução dessas doenças. Então, o autoconhecimento, ele é imprescindível para todos os indivíduos dessa terra. Todos. E quanto mais cedo, né, a gente dá as ferramentas para as pessoas se autocurarem, e são as ferramentas mais básicas e simples, né, Sam? A meditação, né? Você quer mais básica e simples do que essa? Né? O contato consigo mesmo, né? E são muitas verdades, são muitas, tem as mais clássicas, que são, né, há muitos anos, muitas décadas, até centenas de anos, grandes mestres, grandes pessoas vieram, né, e trouxeram também ferramentas, né, a própria psicoterapia, a psicanálise, Freud, sim, Jung, enfim. Isso. E você poder falar, expressar, né, essas memórias, que está tudo guardado, e tanta, olha, a arte, que é mais coisa mais linda que a arte, né, uma forma de expressão, quem desenha, quem pinta, quem dança, quem canta, né, quem faz uma peça, né, seja lá com que material for, é uma expressão, quem escreve, né, música, livro, nossa, canta, sei lá, a arte é incrível, né, uma das formas, inclusive, que terapeuticamente é utilizado para né, para uma das possibilidades, para a gente liberar, e as próprias ferramentas energéticas com as quais a gente trabalha. E eu vi esses videozinhos que chegam, e um deles foi do Dr. Gabor Maté, e ele falava assim, as pessoas falam muito do gatilho, né? Uma arma, ela é muito maior, o gatilho é só um pedacinho, né? E é tão importante porque ele que vai deflagrar, mas as pessoas ficam dão sempre muita ênfase ao gatilho, mas por que as pessoas não dão ênfase a uma munição que tem lá dentro? Porque assim, a gente tem a bomba, né? aquela maçaroca toda lá dentro, né? E que aquilo é o que causa dano. Se a arma perder o gatilho, aquilo ali tá lá, se cair no chão, se alguém jogar, sei lá o que, pegar, a massa ainda tá lá, né? O que causa o dano tá lá dentro, né? Então, às vezes a gente fala do gatilho, que é assim, aquilo que fez a memória acessar a memória, né? Mas muitas vezes, enfim, o que a gente precisa? Se o gatilho for apertado e não tiver nada lá dentro, então a gente não é questão do gatilho, é questão de liberar o que está dentro, né? Exato. É óbvio que a gente está falando disso no caso de
de dor, de sofrimento, e a gente, né, tem tudo isso. E cuidar das boas memórias. Cuidar das boas memórias. Porque eu vejo também, em muitos casos, pessoas que elas estão sempre focadas na coisa do sofrimento, da escassez, da falta, da dor, do que não tem, do que podia ter sido, do que podia ser, né? E não aprecia o momento. Então, ela não cria uma memória positiva, né? Porque a programação... É o que você está experimentando. A tua memória é o registro do que você está experimentando. Então, a gente cansa de ver. A gente vê não só na vida real, como na vida de novela, de televisão. Eu não vejo televisão, mas ok. Passamos a vida toda vendo. Revista, Instagram, rede social. Agora a novela é a rede social, né? Os novelistas. A pessoa está lá, no lugar mais sensacional do planeta, que todo mundo gostaria de estar, e ela está lá numa M federal. Ela não está dando conta, né? Aí o outro está lá ali na simplicidade dele, ali na varandinha, olhando para o mato. Ai, queria tanto estar lá. E todo o planeta estava querendo estar naquele lugar super exuberante. Por quê? Porque a memória que está sendo criada ali, do que está sendo vivido ali, é uma memória que não é exatamente uma memória que a pessoa está curtindo, que está se permitindo viver. Ou mesmo que às vezes a situação não é boa. Às vezes a situação não é boa. Às vezes a situação não é nada. Ela só é. E a gente dá o tom. Isso. Você está comendo ali seu pratinho de comida, seu arrozinho, feijão, um ovinho, na sua mesa, na sua casa, quietinha ali. Aí você não está agradecendo, você não está felizona com aquilo. Você está querendo, pensando que, pô, fulano está não sei aonde. Eu podia estar não sei o quê. Porque isso aqui eu tenho que pagar. Caraca! Você está apreciando aquela... Você está fazendo aquela memória ser positiva, você nem está ali. Você não está nem presente naquele momento simples, maravilhoso, seja de um banho gostoso, seja de um momento de sentar e ler uma coisa boa. Você não, as pessoas não estão ainda treinadas, não estão se apropriando desses momentos do presente. Então, a memória fica registrada o quê? O que você estava sentindo. E eu tenho muito isso, a Karina já ouviu falar 1000 vezes isso, que eu falo assim, quando alguém me fala alguma coisa, e depois eu falo assim, eu lembro aonde eu estava, né? Eu lembro onde eu estava, já estou no telefone, a pessoa me conta uma história, então eu estou na rua, vivendo a história, que a pessoa está me contando. Então, quando a pessoa me diz, lembra aquele outro? Claro que eu lembro, eu estava não sei aonde, fazendo não sei o que lá. Outro dia teve uma pessoa falou, você lembra? Não sei o que. Eu falei, cara, eu lembro, eu estava numa viagem, eu lembro da rua, eu lembro que estava passando em frente a uma loja, estava na Espanha, e a pessoa me contando aquela história. Eu falei, cara, que legal. Então, é o que você está sentindo, é o que você está vendo naquele momento, que cria a tua memória. Né? Então, como é que a gente está alimentando as nossas memórias também? Porque não é só de coisa dolorosa, de coisa negativa, a gente tem experiências, a vida, né? A gente se coloca, como a Karine falou. Inúmeras. Ninguém vai ficar falando aqui disso toda hora, porque, enfim, a vida é isso também. Mas e as coisas que são super simples, legais, bacanas, tranquilinhas, não deixa que passa desapercebido, porque o negócio é ficar ali, né, na montanha-russa da emoção. Tá muito bom, tá muito maneiro, tá muito não sei o quê, tá muito ruim. Eu vejo isso muito com as crianças, né? Você fala assim, vamos não sei aonde. Você é chato, não quero, não sei o quê, aí quando foi legal. Foi legal, mas queria sempre que fosse melhor. Meu Deus, a vida não é um super parquinho de diversões.
pô, foi legal, cara. Foi bom, você curtiu. Aí, às vezes, fica lá, pô, já olhou para sua comida, já agradeceu? Eu sempre falo isso também, porque é a nossa criação o tempo todo. Como a gente está abastecendo, né? Isso. Exatamente. Isso é o resumo, né? É a presença de estar presente. Se a gente não está aqui, a gente está viajando na maionese, a gente sempre vai deixar todos os presentes passarem. Todos os presentes passarem. Por isso que a atenção máxima, a atenção plena para a execução, né, de todas as nossas atividades, isso é muito importante. E como você falou, né, a gente foi educado a viver no burburinho, a gente não foi educado para trazer o simples como o maior presente. Então, isso é uma grande programação e cabe a nós, sim, que já sabemos que essa programação ela é totalmente desprogramável, da gente enfatizar e espalhar isso para todos, e principalmente para os nossos filhos, porque é isso que você falou, é toda hora um barulho, porque isso, porque aquilo, porque estão na fase da adolescência, estão ali, né, se confrontando com eles mesmos, tem toda aquela história. Mas quanto mais cedo a gente trouxer para eles que o presente é agora, né, e que tem tanto presente tão maneiro, tão bacana, o simples fato disso, de você comer um arroz, um feijão, um ovo, inúmeras pessoas não têm isso, e você tem, olha que presente, né, olha que coisa, aquela memória, inclusive, até olfativa, de você às vezes sentir aquele cheiro daquele pão que você pôs para assar, nossa, que delícia, né? Então, são essas memórias que elas também alegram e, nossa, elas turbinam o nosso corpo, né? As células vibram de emoção, de alegria. E é o simples, né? O que a gente fala sempre, é o simples, é a presença de estar presente, é tudo isso junto, né? É a meditação, são todas as ferramentas que existem, o silêncio, né, que também, nossa, eu cada vez mais tenho querido estar com ele, meu Deus do céu. É importante, né, porque tanta coisa, e isso que você falou, hoje é tudo muito a mídia, então tem uma hora que a gente precisa também recuar e silenciar e deixar, inclusive essas memórias virem, né, essas boas memórias. Exatamente, porque assim, se você não dá espaço, né, para elas também virem, elas estão ficando ali, estão fazendo massa, né, tipo uma panela de pressão. Então você pode deixar vir, olha para ela, conversa, dá atenção, e porque também nós somos pessoas diferentes de quando esses fatos aconteceram. Sem dúvida. E são tantas coisas que podem ser diferentes. Por exemplo, um simples exemplo, numa família, né, de vários filhos, você tem 3 irmãos, eu tenho 2, sei lá, todos têm referências super diferentes do mesmo fato. Nossa. Então, digamos, se hoje sua mãe só fez lá aquela comidinha simplesinha, um pode estar lá super felizão porque chegou cheio de fome, era aquela comida que ele queria. O outro que pode chegar com coisa de escassez, tipo, pô, só tem isso, que droga aqui em casa, né? Meu pai tá sem grana, sei lá, eu queria comer na casa do fulano, se comia isso. Então, o registro de cada um é diferente, de todo ser humano é diferente da mesma situação, né? Então, você pode ter um registro de que hoje você poderia ver como uma coisa boa por si só, a coisa assim, o fato em si, ou ele é neutro, ou ele é bom, mas naquele momento lá, por várias questões envolvidas, que são suas, que envolvem outras memórias, você encarava aquilo como bom, como ruim, não sei o quê, e o outro de outro jeito, né? Então, cuidar das memórias que a gente cria hoje, que tá feito, tá feito. Tá gravado, já é. Como a gente vai criar as próximas memórias, isso cabe a nós,
né? E mesmo nas situações que parecem muito desafiadoras, como é que eu estou vivendo isso? Se entregar, estar presente para ver aquela situação e viver aquela memória do jeito que ela é, né? Você com mais capacidade, com mais consciência, mais maduro. E quando essas outras vierem, as lá de trás, você olhar e falar assim, nossa, foi isso tudo, né? Mas hoje eu preciso dar o mesmo peso que eu dava quando eu tinha 5 anos, quando eu tinha 10, quando eu tinha 12, 15, 20? Será? Porque senão você volta no mesmo lugar. E você entrega o seu corpo para a sua cervical, para o seu trapézio, para a sua coluna, para os seus órgãos todos, para o seu estômago, para todo o aparelho, todos os seus registros. Seu corpo todo fica registrando de novo. Não. No mesmo lugar. Não. Então, como a gente vai lidar com essas memórias? E que memória a gente vai criar? Isso. Né? O que eu levo, o que eu carrego, né? Quem eu escolho? Quem eu escolho, né? Qual eu escolho? É isso, Sam, é a sabedoria, né? A sabedoria. É isso, minha irmã. Vamos aproveitar esse final de semana e aproveitar mais a oportunidade de trazer para o nosso corpinho, que já passou tantas histórias, agora ele só quer paz, amor, leveza. Então, vamos nutrir as nossas células dessas memórias maravilhosas no simples. No fato de estar viva, de acordar e falar assim, gratidão, eu estou viva hoje. Então, o que eu vou fazer hoje para nutrir o meu corpo, as minhas células, né, dessa alegria, dessa felicidade, dessa gratidão por tanta coisa ainda que está por vir nas nossas vidas, né? É isso, minha irmã. Somos nós que criamos essas memórias, então vamos fazer delas da forma melhor possível, né? O que a gente puder. Exato. É isso. Vamos botar os óculos da Cacá, né? Maravilhosos! E ver, né, de uma forma mais leve tudo que a gente já viveu e fazer as próximas, a cada minuto, cada momento. Exato. Melhores, com mais atenção e mais presença. E próxima semana, 30 minutos com você. Com você. Beijo. Tchau, tchau.